Todo dia de manhã a gente acorda e tem que tomar um cafezinho, porque senão não começa bem o dia. Mas para ter o café lá na mesa, a gente precisa plantar. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como fazer uma adubação profissional para plantio de café. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. Lembrando para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, toda aquela coisa que é muito importante. Deixou o like? É de graça, não custa nada para você e nos ajuda bastante. Então vamos começar? Pessoal, é o seguinte, a gente já atendeu muitos produtores de café aqui do Brasil inteiro, né? Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, das regiões produtoras de café, São Paulo também, na área de adubação e fertilidade. A gente vai mostrar para vocês, dar uma ideia, né, de sugestão de adubação para plantio, tá? Então me acompanha até o final porque tá bem interessante e tem bastante conteúdo. Para plantar café, adubação a gente vai fazer em três principais momentos, que é a adubação de plantio, quando eu vou plantar uma área nova de café, a adubação de formação, que compreende o primeiro e segundo ano, e a adubação de manutenção. Nessa aula aqui, a gente vai falar especificamente da adubação de plantio. Se você quiser que a gente faça também sobre adubação de formação e adubação de manutenção, deixa um comentário aqui abaixo. Professor, faz o vídeo de adubação de formação, ou faz o vídeo de adubação de manutenção. Assim eu sei que vocês querem, que vocês se interessam pelo tema e aí a gente vai fazer. Beleza? Também se a gente fizesse 3 em uma aula só, ficaria muito longo, por isso a gente decidiu dividir, né? Vamos lá então, primeiro de tudo, faça uma análise de solo. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla, professor, é chato e tal. Não, porque é com essas informações que você vai conseguir definir uma dose adequada para a tua área. Se tu vai investir num cafezal, você tem que começar da maneira correta, certinho, não adianta chegar na louca, eu vou comprar muda, daí tal época eu vou plantar muda, e daí vou esperar crescer, daí eu vou colher, daí eu vou vender, não. Primeiro, comece arrumando o teu solo. Eu sempre faço a comparação que a fertilidade do solo é para a área da agricultura, de agronomia, como é a parte de fundação para uma casa, para um prédio. Quando você vai fazer uma casa, um prédio, você sempre começa pela fundação. E aqui a fertilidade do solo é a fundação da nossa lavoura, ainda mais uma lavoura perene, como é o caso do café, né? Muito mais importante. Então deve ser feita uma boa análise de solo no talhão que vai ser implantado o teu cafezal. Também renovar essa análise de solo de preferência todos os anos. Se possível, fazer talhões pequenos. Então se for cultura anual, né, áreas muito planas, como a gente atende lá no Mato Grosso, aqui no Paraná também, que é, por exemplo, eu vou plantar 1.000 hectares de soja. Você consegue dividir em talhões maiores um pouco. Agora, café, você pode dividir, sei lá, você tem 3 hectares de café que você vai plantar. Divide em 3 talhões de 1 hectare. Mas eu tenho um pedacinho que é uma subida, eu tenho um pedacinho que é plano e eu tenho outro pedaço aqui que desce uma encosta. Divide em mais talhões, então. Faz talhões de meio hectare ou talhões de 1 hectare. Depende da homogeneidade da tua área. Como é uma cultura perene de alto valor agregado, vale a pena você dividir em mais talhões para verificar como é que está essa questão da fertilidade do solo em cada um dos talhões, certo? Eu não sei aonde que faz a análise de solo, qual laboratório que tem aqui na minha cidade, não tem problema. Lá dentro do site do Canal AgroBrasil, que é www.canalagrobrasil.com, tem lá em cima numa aba de consultoria agrícola, uma lista de laboratórios em PDF do Brasil inteiro. Você pode mandar por correio, dependendo do número das amostras, o laboratório inclusive paga para você enviar para lá, tá? Então vamos lá. Primeiro, análise de solo. Eu peguei uma análise aqui de exemplo para a gente fazer junto com vocês. Nós temos um nível de fósforo baixo, um nível de potássio alto, não tem nada de alumínio, uma CTC alta, um solo argiloso. Isso aqui é a título de exemplo. É claro que cada solo vai ser um pouco diferente. Pode ser que você tenha um solo muito ruim, com potássio muito baixo, de 0,06 centimol de carga, um fósforo de 1 miligrama, 1 ppm, então muito ruim. Então assim, solo não é tudo igual, vai variar bastante. A gente pegou aqui solos muito férteis já para o plantio do café e solos muito fracos. Imagine se eu fizesse aqui um vídeo, para você plantar café você tem que aplicar essa dose de fósforo, essa dose de potássio, você tem que colocar essa dose de nitrogênio muito fixa,
ah, não precisa fazer calagem, eu tenho que fazer calagem numa tal dose, aí não seria técnico e científico, você estaria muitas vezes jogando dinheiro fora, ou não funcionaria para a tua área. Então a gente deve verificar como é que está a condição. Nesse caso, um potássio alto, um fósforo baixo, não tem nada de alumínio, tem uma boa saturação por bases também. Então o boro aqui não foi mensurado, o manganês está alto e o zinco está alto também. Quando a gente está falando em culturas perenes, é muito interessante que você olhe nível de micronutriente, porque você não vai voltar aqui a incorporar fertilizante, é uma cultura perene. Por isso, sempre na hora da fundação, verifique se precisa de micronutriente. Se precisar de boro, zinco, cobre, alguma coisa assim, você faz a aplicação, tá? Você faz a aplicação na fundação, porque você não vai ter uma outra oportunidade de renovação, você não vai colocar depois esse fertilizante incorporado, vai ser só ou via foliar ou em cobertura. Para calagem, o indicado aqui para a cultura do café é aplicar calcário quando a saturação por base estiver abaixo de 50% e levar até pelo menos 60%. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar aplicar calcário porque a saturação está em 67%, então não é necessário. Quando você vai fazer a implantação de um cafezal, você joga o calcário, por exemplo, sei lá, você tinha uma saturação de 30%. Você viu lá que a dose de calcário, pelo método de saturação, era necessário 3 toneladas de calcário, certo? Você vai aplicar em área total e depois você vai incorporar esse calcário, né, com arado, com uma grade, a máxima profundidade que você conseguir. Então, passar lá, com o pessoal chama o pé de pato, né, arados, para tentar incorporar a 40 centímetros pelo menos. Porque é o seguinte, pessoal, tem gente que é super contra essa incorporação. Dá para você não incorporar, só jogar em cobertura? Até dá, só que como é uma cultura perene que você não vai voltar a incorporar calcário, nesse momento de plantio eu acho interessante você fazer um preparo do solo também com incorporação de calcário quando é necessário. Aplica em área total, passa preparando, né, com arado e com grade para deixar esse calcário bem incorporado, porque como vocês sabem, o calcário tem baixa mobilidade no solo, tá? Baixa mobilidade no solo quando é aplicado em cobertura. Acima de 5 toneladas por hectare, parcelar em 2 fases essa aplicação. Então você pode ali fazer uma primeira de 2,5 toneladas, preparar, depois passar mais alguns dias, jogar mais 2,5 toneladas e também fazer essa incorporação. Na fase de produção, quando necessário, aplicar o calcário aqui em cobertura, né? Sem incorporação, obviamente, porque é uma cultura perene. Então, falado isso, da calagem, a gente vai falar sobre adubação orgânica. Tem uma indicação também, aí depende do manual, da literatura que você for buscar para se basear nessa recomendação de adubação. Uma boa parte deles coloca uma indicação, sim, de adubação orgânica aqui no sulco de plantio. Então, 20 kg de esterco bovino curtido por metro, ou 5 kg de cama de aviário, ou 2 kg aqui de esterco de poedeira, todos eles curtidos ali no sulco de plantio, certo? Por metro, tá? Por metro. Nitrogênio, tem uma indicação também de nitrogênio. Após o pegamento das mudas, aplicar 4 gramas de N por planta. Então, seria mais ou menos, a gente colocou aqui, 9 gramas de ureia depois que essas mudas já pegaram. Então, 30 dias, geralmente 30 dias, 20, 30 dias após essas mudas, você plantar elas, já houve o pegamento, aplica por planta, ali próximo dela, nunca encostando no caule, é claro, 9 gramas de ureia ou 4 kg de nitrogênio. Aí você pode converter se for utilizar um sulfato de amônio, nitrato de amônio, enfim, tá? Repetir a adubação a cada 30 dias, aqui é para o plantio especificamente, até o final do período chuvoso. Usar o adubo nitrogenado em cobertura ao redor das plantas, nunca encostando no caule, isso é muito importante. Para o fósforo, então o fósforo ele me dá uma indicação pelo nível de argila. Então, se tiver menos do que 250 gramas por quilo de argila, é uma coluna que eu devo seguir. Se tiver mais do que 250 gramas por quilo de argila, é uma outra coluna. E dependendo do nível de fósforo, como é que estava? Estava muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Nesse caso nosso aqui, estava baixo. Então, baixo,
E esse solo tem 54% de argila. 54% vai ficar nessa coluna aqui. Eu vou precisar de 60 gramas de P2O5 por metro de sulco. É interessante isso, porque aqui não dá em quilos por hectare, por metro de sulco. Para potássio agora, como é que está o potássio no meu solo? Está alto. É um potássio alto com mais do que 250 gramas por quilo de argila, eu vou precisar de 15 gramas de K2O por metro de sulco. Então, eu já tenho algumas informações importantes aqui, tá? Além disso, eu tenho uma tabela de micronutrientes. O caso do boro, se estiver baixo, 1 grama por metro de sulco, o cobre também 1 grama por metro de sulco, o manganês 2 gramas por metro de sulco e o zinco 2 gramas por metro de sulco se estiver baixo. Se estiver médio, existe a indicação ainda de zinco e de boro. Se estiver alto, não tem indicação de micronutrientes para o plantio. O que nós podemos utilizar para fazer essa adubação? Eu vou precisar, então, de 60 gramas por metro de fósforo e 15 gramas por metro de potássio. E aí existem vários fertilizantes, tá? Tem os formulados também, mas aqui o ideal seria utilizar fertilizantes simples, como é o caso do super simples, super triplo, eventualmente cloreto de potássio, sulfato de potássio ou sulfato de potássio e magnésio. A gente vai fazer aqui com um exemplo para vocês, utilizando super simples e cloreto de potássio. O super simples, por que a gente escolheu ele? Porque ele tem também cálcio e tem enxofre. Eu posso utilizar um super triplo? Super triplo tem apenas cálcio. Eu acho bem mais interessante, nesse caso, se eu utilizar um super simples. É um fertilizante que acaba não sendo tão caro também por tonelada, até porque a concentração dele de fósforo é baixa. Então, você vai encontrar por 1.500, 1.800 a tonelada, 1.900, depende da tua região. Mas o super simples aqui, 60 gramas por metro, dividido por 0,18, eu vou precisar de 333 gramas por metro linear de super simples, que vai me fornecer o que eu preciso de fósforo para o plantio, porque esse fósforo está baixo no solo, e também já vai me fornecer o cálcio e vai me fornecer também o enxofre. Tá? Inclusive, alguns manuais, algumas literaturas recomendam você colocar calcário no sulco de plantio. Se você for utilizar o super simples, já não tem essa necessidade, né? E também nem é interessante colocar calcário pela questão ali da reação que acontece do calcário com o fertilizante fosfatado. Então seria bem mais legal se eu utilizar um super simples. Nesse caso, 333 gramas por metro linear. No caso do potássio, então nesse caso aqui, 15 gramas de potássio, K2O, dividido por 0,6, porque é a concentração de potássio no cloreto de potássio, vai dar 25 gramas por metro linear de cloreto de potássio, tudo isso no suco de plantio. A gente faz uma indicação aqui, por mais que os micronutrientes estejam médios ou altos, um coquetel, né, de fritas de micronutrientes, que é o caso do FTE-BR12, 25 kg por hectare. Você pega essa dose, divide aí segundo o teu espaçamento, e faz aplicação também junto com o super simples, junto com o cloreto de potássio no sulco ali, tá? Então é o seguinte, pessoal, faça uma recomendação de adubação personalizada aí para cada produtor rural, para cada área sua, para cada talhão, porque isso dá resultado. Ao invés, por exemplo, se tu tiver lá um solo com 50 ppm, 60, 70, 80 ppm de fósforo, você pode aplicar bem menos super simples para o plantio, tá? Bem menos e economizar um bom dinheiro. Conhecimento é o principal insumo da agricultura atual, então faça as coisas organizadas, começando com planejamento, análise de solo, recomendação de adubação, compra dos fertilizantes, boa disponibilização na área, enfim, trabalhe com essa questão de processos, de conhecimento também do que você está fazendo. Seja técnico e científico, sempre vai valer a pena, porque você pode economizar, você pode produzir mais, você pode ter uma boa implantação do teu cafezal aqui, né? E é claro, isso a médio e longo prazo vai trazer muito resultado para o produtor rural, seguindo boas adubações também para o período da formação, que é o primeiro e segundo ano após o plantio, e também para adubação de manutenção, adubação de produção mais para frente, certo? Então tudo isso é muito importante. Lembrando que essa adubação aqui, que a gente passou para vocês hoje, é para o plantio. Depois a gente começa a adubação de formação. Como eu falei, se vocês tiverem interesse, é só comentar aqui abaixo que a gente vai trazendo nas próximas semanas mais aulas sobre esse tema.
Também, se você precisar de um laudo de adubação completo aí para a tua área, seja de café ou de outra cultura agrícola, nós temos o nosso serviço de consultoria personalizado e especializado em fertilidade e adubação. Tem um link aqui abaixo, é só você nos chamar também no WhatsApp. No mais, era isso. Se quiser aprender a fazer laudos de adubação completos, nós temos a Escola de Adubação e Fertilidade. Eu vou deixar também um link aqui abaixo para você conhecer. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.